Gramática. Ah, só de ouvir essa palavra eu sei, muita gente já sente até um arrepio. A gente lembra daquelas regras sem fim, das exceções, das classificações da escola. Mas e se a gente pensasse na gramática de um jeito diferente? Não como um bicho de 7 cabeças, mas sei lá, como um mapa que mostra como a nossa língua realmente funciona. Bora mergulhar nesse mapa e desvendar alguns mistérios juntos? Para começar, vamos direto para um dilema clássico. Quem nunca ficou na dúvida com uma frase dessas na prova de português, né? Essa parte, por que está doente? Ela está indicando a causa da ausência do Pedro ou é uma explicação dada para a professora? A resposta, olha, não é tão simples assim. E ela nos leva para dois jeitos bem diferentes de enxergar a nossa língua. O primeiro jeito é o que a gente pode chamar de o mundo das regras. Essa é a gramática que todo mundo conhece da escola, a tradicional, a normativa. Aquele universo que organiza tudo, que dá nome para tudo e que basicamente define o que é certo e o que é errado. Uma referência gigante desse mundo é a gramática do Célcio Cunha. O objetivo aqui é muito claro: pegar a língua usada pelos grandes escritores, a tal da norma padrão, e criar um modelo para todo mundo seguir. Essas gramáticas não só descrevem a língua, elas meio que ditam como a gente deve usar e até pensar sobre ela. E nesse mundo, tudo é classificado nos mínimos detalhes. Pega só as palavras compostas. Elas são divididas pela estrutura, se é verbo mais substantivo, como em guarda-roupa, se é verbo mais verbo, tipo corre-corre, e por aí vai. O foco total é na forma, na estrutura da palavra. E a lista de nomes não para, né? É radical, prefixo, sufixo, palavra derivada, palavra composta. É um sistema bem complexo feito para desmontar a língua em pedacinhos e dar um nome para cada um. Aqui, o jogo é memorizar. Então, o ponto central é este. O mundo das regras é prescritivo. Ele dita uma norma, um padrão do que seria a excelência da língua, com base no que já foi consagrado pela literatura. Mas será que a língua que a gente fala no dia a dia, na rua, em casa, será que ela cabe direitinho nesse modelo? E essa pergunta nos joga direto no nosso segundo universo, o mundo do significado. Aqui, a abordagem é outra. A linguística moderna muda o foco. Em vez de perguntar, isso é certo? A pergunta é, o que as pessoas querem dizer quando falam isso? Essa comparação aqui mata a charada. De um lado, a gramática tradicional está preocupada com a forma, com a etiqueta da palavra. Do outro, a abordagem linguística quer saber da função, do trabalho que aquela estrutura faz na comunicação de verdade. A gente sai da classificação e entra na análise da intenção. E essa análise leva em conta coisas que a gramática tradicional às vezes deixa de lado, sabe? Como a pragmática, que é o uso da língua em situações reais, a semântica, que é o estudo do significado, e o principal, a intenção de quem está falando. Certo? Agora que a gente tem essa nova ferramenta, esse novo olhar do mundo do significado, vamos voltar para o nosso problema lá do começo. Como é que a gente analisa a frase da ausência do Pedro agora? A chave está toda na intenção. Pensa bem, o colega que está falando com a professora. O que ele quer? Ele quer justificar a falta. Nesse contexto, a doença é sim a causa real da ausência do Pedro, mas também é a explicação que ele está dando para a professora. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É o contexto que define tudo. Tudo bem, muito bonito na teoria, mas e na prática? Em qual desses mundos a gente vive? A resposta é: depende. E o lugar onde esses dois mundos mais batem de frente é no teste do mundo real, os concursos e os vestibulares. Olha só essa questão real de um concurso da Marinha. A pergunta é direta: o que o não obstante quer dizer ali? Não tem espaço para discutir contexto, intenção, nada disso. A banca quer saber a classificação formal e, pela regra, a resposta é a oposição, porque não obstante cria um contraste com o que foi dito antes. E esse é o ponto. Nesses ambientes de prova, o mundo das regras é rei. O que conta ponto é saber a norma culta e o nome de cada classificação. A habilidade de decorar e aplicar a regra acaba sendo mais valorizada do que a de interpretar o que a frase quer dizer. Mais um exemplo. Aqui é preciso saber a função sintática exatinha daquela oração. O raciocínio é: quem tem certeza de alguma coisa. Como certeza é um nome, a oração que completa o sentido dele só pode ser uma substantiva completiva nominal. É a aplicação pura e simples da regra. E nesse mundo, o retorno é assim, binário, sem meio termo, como a gente vê nessas plataformas de estudo. Não tem espaço para a nuance. Ou você sabe a regra e acerta, ou você erra. Mas a nossa língua é só isso mesmo, um jogo de certo e errado? Acho que não, né?
O ideal, talvez, seja a gente encontrar um equilíbrio. Ir além de só decorar as coisas para entender a língua de um jeito mais completo, mais poderoso. Tem uma pesquisadora, a Maria do Carmo Melo Aguiar Neta, que resumiu isso perfeitamente. Ela diz que, no fundo, é muito mais importante saber usar as ferramentas da língua, como as conjunções e preposições, do que simplesmente decorar uma lista com os nomes delas. Faz todo sentido, né? A verdadeira maestria da língua talvez seja um caminho de 3 passos. Primeiro, sim, a gente precisa conhecer as regras. Depois a gente precisa entender o porquê dessas regras existirem, como elas funcionam na prática. E aí, com tudo isso, a gente consegue o passo final. Se comunicar com mais clareza, com mais precisão e principalmente com intenção. No fim das contas, a pergunta que fica é essa: para que serve a gramática? É para ser um manual de regras que a gente tem que seguir à risca? Ou é uma caixa de ferramentas para a gente construir significados cada vez mais ricos e eficientes? Talvez a resposta seja que um não vive sem o outro, e o pulo do gato é justamente saber usar os dois. Quer marcar aula particular de português e redação? Fale comigo no WhatsApp.